Fala, nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal, trazendo mais um corte nesse domingão aí, trazendo notícias do nosso Flamengo. Então já vai chegando, deixando o seu like, se inscreva, ativa o sino, vamos aqui para mais um corte, galera. Vamos reagir aqui um trecho do programa Domingo com Beija, do programa da CNN, link na descrição desse vídeo aqui, para deixar os créditos direitos autorais. Mas antes, deixe seu like, se inscreva e comente de que lugar do Brasil você está assistindo esse vídeo, que lugar do Brasil você é torcedor rubro-negro. Agora esquece, eu não vou lembrar. O que você quer colocar aí, Edinho? Não, peraí. Ô, Michel, diga. O Mundial tá te surpreendendo? Cara, tá. Ô, Michel, você que tem os amigos lá que tudo joga no mundo inteiro, é verdade ou é mentira? Os caras falam o seguinte, ó, a América do Sul está dando muito destaque para o Super Mundial. Mas aqui na Europa, nada. Não tem audiência, as pessoas não têm interesse em assistir, zero. Para eles é como se fosse um amistoso de verão. Então, a gente, lógico, está dando muita prioridade para esse Mundial. Na França, por exemplo, que é um país que eu acompanho, futebol que eu acompanho bastante, o Paris Saint-Germain mesmo, pós-final da Champions, falou que iria para o Mundial para ganhar, para disputar, para ser campeão mundial, que é um título que eles não têm ainda. Então, assim, especificamente o Paris, sim, pelo que eu sei, foi, tirando tudo isso de lado, final de temporada, já de jogos no meio da temporada que os times europeus que acabaram a temporada, acabaram não, porque eles estão jogando ainda, né? Mas eu acho que isso é uma desculpa esfarrapada. Eu acho que... Não, não é questão de desculpa, eu não estou falando do futebol jogado agora. Não, o futebol jogado... De repercussão, assim, não de futebol jogado. Não, de repercussão surpreende muito, porque dependente de falar do cansaço, acho que a qualidade técnica mostrada pelos times sul-americanos é surpreendente. Acho que está surpreendendo até a mim mesmo, né? A gente falava aqui, quando falava de um possível brasileiro que pudesse chegar, a gente citava praticamente a equipe do Flamengo, diretamente, né? E hoje você vê, por exemplo, o Fluminense, que ontem ganhou o primeiro jogo quando o Borussia amassou o Borussia. Ontem passou um sufoquinho, mas eu acho que também devido um pouco da mudança que o Renato fez. Sem fazer gol, mas tudo bem. Mas pô, é a forma como ele joga, mano. Não, jogou melhor. Foi bem melhor. Foi um amasso. Foi um amasso. Amasso, pra mim, é 4-0. Não, ó, o jogar melhor foi o Palmeiras contra o Porto na primeira partida. Isso foi jogar melhor. O Fluminense contra o Borussia foi um amasso. Não fez o gol. O Fluminense contra o Borussia, pra mim, o Fluminense foi muito melhor. Merecia ter ganho. Aí você quer que eu fale pra você, um amasso tecnicamente, como é que você quer que especifique pra você? Amasso, porque o objetivo do futebol é o gol. Amasso, o Bayern de Munique deu lá no outro. É a mesma forma de falar que jogou melhor. Jogou muito melhor que o Borussia Dortmund, o Fluminense. Um resultado que a mim me surpreendeu muito, o único. Botafogo e Paris Saint-Germain. Porque pra mim, pra mim é a maior vitória da história do Botafogo e o resultado mais improvável que eu lembre da história do futebol. Porque pegou o melhor time da atualidade. Não, isso é verdade. Talvez, eu estou na dúvida entre o Inter de 2006, que pegou o Barcelona do Ronaldinho Gaúcho, e o Barcelona perdeu a final daquele Mundial, e esse jogo. Porque o Flamengo ganhar do Chelsea surpreendeu. Ô, gente, o time do Flamengo é espetacular. Sim. E eu não acho esse time do Chelsea espetacular. Sim. Não estou tirando o mérito. Para mim, esse time do Flamengo é melhor que o time do Chelsea. Esse, pra mim é melhor. Quando começou o Mundial eu não achava, mas agora Chelsea... Então, é momento, que nem, você vê a fase mata-mata do Paris Saint-Germain durante a Champions, o número de gols que eles têm na temporada, e vendo, tipo, a melhor defesa que foi a Inter de Milão na Champions, tomar 5, aí você fala assim, pô, o que você tem que fazer? E você vê o que o Botafogo faz 1-0, segura o resultado até o final, espetacular. Espetacular, é isso que eu tô falando. Também achei Botafogo e Paris Saint-Germain espetacular, velho. Jogaram muito. Agora, ontem o Fluminense jogou bem, jogou legal, eu assisti o jogo. Mas ganhou de um time da Coreia. Não, mas jogou bem naquelas, Benji. O Fluminense, ele começou a encorpar realmente depois do empate lá naquele gol do Nonato. Mas é um time que vai pro jogo, né? Então, mas tomou uma virada numa situação improvável e estava tendo dificuldade no jogo até o empate. Eu vou fazer uma crítica, então, aqui já
pro jogo de ontem, acho que pra mim quem errou foi o Renato. Pra mim o Renato Você joga os bem. caras que mudaram o jogo, o Keno, Nonato? Não, começou mal. Eu acho que ele começou mal, porque ele joga bem contra o Borussia, com uma equipe, com uma forma de jogar, vai jogar contra o Sam, muda bastante a equipe. Aí quando ele volta com o Nonato, Keno, até o Everaldo, quando entra, apesar que a torcida pegando no pé dele, mas eu acho que quando ele bota o Everaldo, ele tira o Ganso, ele perde o meio de campo. Quando ele bota o Nonato, aí muda a partida, é onde ele empata. Também tinham criticado o Felipe Luiz quando ele tirou a Arrascaeta contra o Chelsea. Aí ele botou o menino lá, como que chama, o que fez o gol? Como que chama, Edinho? Washington, Washington? Não vou lembrar o nome dele. Wellington, Ian. Ô, Edinho, qual que é o nome do menino lá? Mas aí, criticaram na hora. Fez o gol. Terceiro gol. Criticou na hora porque é um jogador chave do Flamengo, a Arrascaeta. Eu vou dizer um negócio pra você, ó. Palmeiras está jogando muita bola. Treinador português. O Felipe Luiz, já falei várias vezes, é brasileiro, mas futebolisticamente é totalmente europeu. É brasileiro. Tá? O técnico do Botafogo. Pô, não tira o mérito dele ser brasileiro, pô. Mas eu não tô tirando o mérito, mas é um cara que foi embora daqui com quantos anos e voltou em fim de carreira. Mas ele é brasileiro. A cultura do Felipe Luiz é europeia, ele é brasileiro. É brasileiro. Mas futebolisticamente ele é muito mais europeu que brasileiro. O técnico do Botafogo é o Renato Paiva, português. Cara, eu adoraria ver o Fluminense indo longe por causa do Renato Gaúcho. O Renato é o brasileiro, entendeu? O Renato é um cara que já foi duramente criticado. Porque ele quer jogar futebol, porque ele gosta de praia, porque ele não estuda futebol. Cara, eu adoraria ver esse time do Fluminense ir longe por causa do Renato Gaúcho. Falando sério. Eu sou muito fã do Renato Gaúcho ia ser um bem pro futebol brasileiro ver o Renato Gaúcho indo longe com o Fluminense. Mas, bem, o ir longe num Mundial desse daí, eu acho que é um pouco complexo. Porque o negócio é o seguinte, vamos lá. O que é ir longe, né? Exato. Porque eu acho que tem quatro times. Quartas de final é longe? Eu acho que pro time do Fluminense vamos por expectativa. Pro Fluminense, o que é ir longe? Eu acho que quartas de final pro Fluminense é muito longe. E o Botafogo é o quê? Eu acho que pro Botafogo, agora, diante do que eles construíram até psicologicamente, quartas de final já é uma realidade. Não é ir longe? Eu acho que pro Botafogo então, hoje é realidade. Longe, que é a semifinal? Eu acho que ir longe pro Botafogo não hoje é uma semi. Não dá pro Botafogo ir pra final? Você acha impossível? Cara, vou te falar, Benja. Eu achava que era impossível o Botafogo ganhar do Paris Saint-Germain. E ganhou. Também. Sabe por quê? Benja, o Paris Saint-Germain meteu 4 na Inter de Milão na final do torneio. Meteu 5 na Inter. Ganhou de 4 do Atlético de Madrid na estreia. Desculpa, mano, é o Wallace Ian. Wallace Ian. Menino do Flamengo. Parabéns pra ele, puta personalidade. Então, Benja, por exemplo, o Paris Saint-Germain goleou na final da Champions, goleou na estreia do Mundial. E diante do que o Botafogo apresentou contra o Seattle, o Botafogo fez 2-0, Benja, tomou um gol. E se não fosse o John, tinha cedido empate no final da partida. Então eu falei, o Paris Saint-Germain vai amassar o Botafogo. E a torcida do Botafogo ficou bravinha comigo. Falando do Botafogo. Explica o que é amassar, pra ele entender, né? Pois é, mas eu achei de verdade, Benja, que o Botafogo não teria time para ganhar do Paris Saint-Germain. E no campo provou que tem. O Paris Saint-Germain, eu não acho também, como muitos falam, mas o Paris Saint-Germain não jogou sério. É claro que o europeu, Benja, ele não trata esse Mundial com 100% de foco como ele trata uma Champions League, isso é evidente. Mas o Paris Saint-Germain jogou para ganhar do Botafogo. Tanto que manteve aí os bons jogadores, inclusive Vitinha jogou o jogo inteiro, você tem lá o Doué, você tem o Kvaratskhelia lá, enfim. Jogou todo mundo lá, poupou 4 no começo lá, mas é natural, porque os times europeus estão em final de temporada. Isso não quer dizer que eles não tenham jogado para vencer o Botafogo. Tentaram e não conseguiram. Mas vamos lá, Benja, para mim tem 4 times hoje nesse Mundial que estão muito acima da média do restante. É o Paris Saint-Germain, o Real Madrid, o Bayern e o City. São os 4. É claro que a gente poderia falar de Barcelona e Liverpool, só que eles não estão nesse Mundial. Então, ponto. São os 4. Eu acho que o segundo nível, essa prateleira, Benjamin, tá lá Borussia, Atlético de Madrid, Inter de Milão, Juventus, enfim. E eu acho que os brasileiros, Benja, que a princípio, para mim, teriam um time para brigar no terceiro escalão, que era contra Porto, contra Benfica, contra o Salzburg, eu achei que os brasileiros chegariam para brigar com esses caras de igual para igual. Os brasileiros estão provando que estão brigando na segunda prateleira. Não estão brigando ainda na primeira, por mais que o Botafogo tenha vencido o Paris Saint-Germain, mas eu acho que esses 4 que eu citei... Oi? Foi um acaso? Eu acho que se jogarem 10, pode ser que perca 9, mas essa ganhou. Essa ganhou. Eu continuo preferindo, mesmo com a vitória do Botafogo, se você tiver que escolher um elenco para ter, você prefere do Botafogo ou do Paris Saint-Germain? O Paris Saint-Germain, para mim, hoje, não
hoje, é o melhor time do planeta. Claro que é, Melhor mas perdeu do Botafogo, é fato. Disparado. Hoje. Por isso que eu falei, pra mim, que a vitória do Botafogo, pra mim, é a maior vitória da história do Botafogo. Então, mas quando a gente fala isso, dá a impressão que você está desmerecendo o Botafogo. Não é isso, é constatar um fato. É constatar um fato. O Botafogo joga pelo empate. O Botafogo não é obrigado a se expor. Quem tem que se expor, inclusive, para ganhar de 3-0 do Botafogo, é o Atlético. Porque no saldo, Benja... É impossível o Atlético de Madrid fazer 3-0 no Botafogo? Eu acho que é, porque, inclusive, até pelo regulamento, Benja, o Atlético deveria ganhar de 2 do Botafogo para empatar o saldo e aí valer o confronto direto. Porém, eu estava ouvindo aí o pessoal comentar a respeito do critério de desempate no Mundial. O primeiro critério de desempate é o confronto direto. Se empatar tudo, aí vai para o saldo de gol. O saldo de gol, eles iam descartar o Seattle, que também faz parte do grupo, para valer o confronto direto aí entre os 3 que estão brigando por 2 vagas. Se empatar em número de pontos ali os 6. 6 Paris Saint-Germain, 6 Botafogo e 6 Atlético de Madrid. Aí eles fariam um confronto direto entre os 3 para poder valer o saldo de gol. O cara que falou vai ser 8-0 pro Paris Saint-Germain, vai ser 10-0, né? Mas faz parte. E o próprio torcedor do Botafogo não acreditava nessa vitória. Vamos parar de... Quem é pra você? Quem é o melhor brasileiro? Flamengo. Ainda o Flamengo pra mim. Flamengo. Puta, mas aquele La Plata joga, hein? Aff, o que esse cara jogou, cara. Pra mim, Flamengo. Quem é o melhor brasileiro pra você? De verdade, pela bola apresentada até agora, eu fico entre Flamengo e Botafogo, Benja. O Fluminense, tudo bem, jogou bem lá contra o Borussia e tudo mais, mas eu acho que o que o Botafogo fez, Benja, é um negócio que dá um up no psicológico, que é animal, cara. É animal. O Flamengo, ele tem mais time, tecnicamente, se a gente for comparar com o Botafogo, tem mais time. Mas eu acho que, cara, tudo bem, venceu o Chelsea, o Corinthians também venceu o Chelsea lá em 2012 e tudo mais, mas aquele Chelsea de 2012 não era tão forte como esse Paris Saint-Germain de hoje. Não era. Não, mano. Aquele Chelsea lá de 2012 não era tão forte. Eu comparo, já te falei a semana pra você. Pra mim, esse time do Paris Saint-Germain de hoje, esse que ganhou a Champions League, tem um futebol tão bonito, tão forte, igual o Barcelona que eu vi aí recentemente, aquele Barcelona do tic-tac lá. É que aquele Barcelona era mais genial, né? Tinha Messi, tinha Iniesta, tinha Xavi. Mas o futebol, do jeito que os caras jogaram essa Champions League, mas vamos lá, é de outro planeta, cara. Não, qual que é o time? É muito, né? Aquele Chelsea... O time que ganhou, o time do Corinthians ganhou do Chelsea é melhor que o time do Flamengo? Aquele time do Corinthians eu acho que era no contexto. Não tecnicamente, se você fizer, não, mas é que tá, vamos lá. Se você fizer o jogador com jogador... O jogador é Flamengo, taticamente. Sim, aquele time do exatamente, você tem que analisar o que produziu o time. O time do Flamengo é ruim taticamente. Não, ninguém falou isso. Não é isso, Michel, mas aquele time do Corinthians, ele tomava pouquíssimos gols. O time do Flamengo, de vez em quando, é um time vulnerável na parte defensiva. Aquele time do Corinthians era mais homogêneo. É que se você pegar no mano a mano, no tete a tete, vai dar Flamengo, tecnicamente falando. É o que o Ben já comparou entre Barcelona e Paris Saint-Germain. Você pode comparar tecnicamente, você vai falar o Barcelona ganha de goleada do Paris Saint-Germain. Mas o que está produzindo em campo, o Paris Saint-Germain joga um futebol tão convincente quanto. Era um futebol tão forte igual aquele, tão vistoso igual aquele. Agora, você pegar o time que tinha Xavi, Iniesta, Messi, não dá. Não dá. Óbvio que não dá. Aquele time do Barcelona é animal, um dos melhores da história. Agora, esse Paris Saint-Germain de hoje é 1000 vezes melhor que o Chelsea que o Corinthians ganhou em 2012. Eu falei. 1000 vezes melhor. Eu falei. O Corinthians pegasse esse Paris Saint-Germain do jeito que joga, não ganha. Tomava sacola. Qualquer time brasileiro, Benja, tem que dar muita sorte, claro, aliada à competência também. Porque eu vou te falar, Benja, se a gente fizer um comparativo do Corinthians contra o Chelsea, o Corinthians também foi melhor que o Chelsea, porém, o Corinthians tomou um sufoco. O Cássio fez pelo menos 3 milagres naquele jogo. O São Paulo contra o Liverpool. O São Paulo foi mais competente? Foi. Mas não se esqueçam, o Rogério Ceni foi o cara do jogo e o Liverpool teve 3 gols anulados numa época que não tinha VAR. E os 3 gols foram bem anulados. Ou seja, tomou sufoco também. O Botafogo, Benja, ele não tomou sufoco do Paris Saint-Germain. As melhores chances do Paris Saint-Germain foram chutes de fora da área, que também não levaram tanto perigo assim. Porque o Botafogo não deixou o Paris Saint-Germain jogar. Não, a Inter de Milão, então a postura do Botafogo, Benjamin, foi exemplar. A Inter de Milão na final da Champions era uma coisa até surpreendente. Eu tava lá, você viu um time... 20 minutos estava 2-0 pro PSG e você viu o time da Inter de Milão perdido em campo. Não, os caras ficaram em estado de choque. Até que a gente falava lá no campo, falava, acho que no intervalo aí a Inter vai vir pra cima. Nada, era pra tomar 8. Eu achei que a Inter venceria. Mas era um Botafogo não deixou mas jogar. Era um nível tão alto tecnicamente que vocês não tem como não se perder, não tem nem pra onde correr. Porque isso cara, mas é uma o que Inter de jogou, Milão. o único que pudesse chegar longe, a gente tava falando aqui, sei lá, quartas de final, era um Flamengo. Então, assim, isso pode impactar, sim.
vendo que o futebol sul-americano e brasileiro está fazendo no Mundial? Ainda está na fase de grupo. Vamos ver agora os brasileiros que passarem por mata-mata. Então, assim, eu acho que isso pode sim influenciar bastante no futebol brasileiro, se algum brasileiro tem um bom resultado no Mundial. Acho que não vai influenciar nada. É igual a Copa do Mundo, Beija. Quando teve a Copa do Mundo não aqui... tem legado? Olha, vai ter o legado da Copa do Mundo. Qual que é o legado da Copa? Zero. Um monte de estádio ferrado, enchido de dívida. Não, esse Mundial... eu falo tecnicamente, mas eu acho assim... Tecnicamente, em que sentido? No sentido que, cara, a gente pega muita coisa de exemplo. Mas futebol brasileiro não tem profissionalismo nos bastidores, Michel. Não. É um monte de clube gerido por amadores aí que ficam lesando financeiramente os clubes. Michel, isso nunca vai Michel. Aí você já tá falando de gestão. Ô, Michel. Mas é tudo. Ô, Michel, você sairia... Você largaria o Corinthians hoje para ir pro Besiktas? Na hora. Brigar quando eu tô apanhando. Eu não vou brigar de jeito nenhum. É ótimo brigar quando eu tô apanhando. Eu tô apanhando e eu só vou brigar se você chamar o Felipe Luiz de estagiário. Eu quero apanhar. E eu quero apanhar. Eu não tenho problema de apanhar. Eu quero apanhar com o Felipe me mostrando que ele é mais talentoso do que eu acho que ele é. Mas vou te contar os erros. Danilo 1, no lugar do Léo Ortiz. Eu acho uma incompetência danada contra o Chelsea. Não é contra o Sam. Não é contra o Mamelodi, é contra o Chelsea. E aí nós vamos chegar no Chelsea, mas daqui a pouquinho a gente chega no Chelsea. Antes nós vamos falar das incompetências do Felipe. Ai, gente. Olha só. Olha só, eu volto semana que vem, tá? Semana que vem eu volto. Agora não quero mais ficar aqui, não. Ele põe Léo Ortiz, ele tira o Léo Ortiz e põe o Danilo. Aí ele tira o Varela, que é um baita do marcador. E a função precípua de um defensor é marcar, é defender, e põe esse menino que é ótimo no apoio, mas é um irresponsável na defesa, que é o Wesley. É um irresponsável na defesa. Mas olha só, o Wesley, ele cometeu o erro. Não é daí só que saiu o gol. Não, mas ele foi bem depois. Depois ele foi bem porque ele apoiou, porque ele apoia muito bem. Ele apoia muito bem, mas o defensor tem que defender. Se ele for jogar contra o Palmeiras, se ele for jogar contra o Real Madrid, se ele for jogar contra o Botafogo, os caras vão usar as costas dele pra fazer gol pra caramba em cima dele. Então, o Chelsea gostou tanto que quer conversar com o Flamengo pra levar embora o Wesley. O Chelsea é fraco. O Chelsea é fraco. O Chelsea é um time que vai jogar o Campeonato Brasileiro para disputar a 7ª, 8ª, 9ª colocações aqui. O Chelsea é fraco. O Chelsea é um timinho mediano. Vocês ficam pagando pau para a Premier League e eu tenho todo o direito de dizer que cada um que tem a sua opinião. O Chelsea é um timinho fraco, mediano, que vai jogar o Campeonato Brasileiro aqui, vai disputar a 7ª, 8ª, 9ª colocações. Mas vou te dizer, esse Chelsea, o cara que é o cara do Chelsea, Cole Palmer, é o 10 do Chelsea, é o ídolo. Sabe quem é? Aqui no Brasil, a gente comete injustiças gigantes. O Zinho, que você conhece bem, porque foi do seu time, do Flamengo, foi do Palmeiras, foi campeão do mundo pela seleção brasileira. O Zinho, que era fantástico. E todo mundo dizia que o Zinho era enceradeira. O Zinho enceradeira, rodava e passava para quem tá do lado. O Cole Palmer não pode engraxar o sapato do Zinho. O Zinho tem características parecidas, só que era infinitamente mais eficiente. O que fez o Cole Palmer? Pega a bola, roda e passa para quem tá atrás. Esse é o Cole Palmer. Tô te falando. Isso é muito bom. Como é que é o Cole Palmer? Pega a bola, roda e passa para quem tá atrás. Nunca na vertical. Você pega o Messi com 39 anos, o cara sempre acha um espaço para ir para vertical. Você pega o Cole Palmer, o cara é garoto e roda. Então a gente é injusto. Eu não, porque eu sempre dei muito ponto, sempre dei muita moral, sempre dei muito espaço, sempre dei muito elogio, sempre fiz muito elogio ao Zinho, porque eu sempre achei que é um jogador que controla muito bem o jogo, controlava muito bem o jogo. Isso era muito importante nos momentos mais apreensivos, você ter quem controla o jogo para você. E isso o Zinho fazia brilhantemente. Esse Chelsea é fraco. Vai ser 7º, 8º ou 9º colocados aqui no Campeonato Brasileiro. E além do que, o Flamengo não põe. Olha o Felipe, vamos voltar pro Felipe. Olha meu técnico aí. Vamos voltar pro Felipe. Errou no Danilo. Meu queridinho. Mas teve mais sorte do que juízo. Errou com o Wesley. Teve mais sorte do que juízo. Porque o Varela tem que ser titular, principalmente jogando contra a grande equipe. Teve mais sorte do que juízo. E aí o Bruno Henrique tem que ser titular absoluto desse time. Não adianta nada. O cara é alto,
cabeceia bem, chuta com as duas pernas e tem velocidade. E corre. Velocidade. Você não vai botar esse cara no seu time, tá de brincadeira. Então, e outra, com todo respeito, o Plata fez o jogo da vida dele. Mas ele vai fazer toda vez o jogo da vida dele? O Pedro é muito melhor que ele. Então, não sei. Tá bom, então, tudo isso me leva a crer que... Então, mas aí você não acha que o Felipe Luiz, maravilhoso, só tem 3 derrotas, 33 vitórias, esse técnico que é espetacular, apesar de ser o primeiro trabalho dele como técnico profissional, logo de uma grande equipe que é o Flamengo, onde o sarrafo é aqui, ó, o sarrafo é aqui, não é aqui, não é aqui, do Flamengo o tempo inteiro, toda hora. Você não acha que ele arruma o time, ele estuda o adversário e faz exatamente aquilo que você gosta? Prepara o time, arruma o time para o próximo adversário? Não. Ele não faz isso. Acho que ele teve mais sorte do que juízo. Tá bom. Acho que ele tem um modelo de jogo dele, do Flamengo. Acho que se ele jogar contra o Palmeiras, contra o Botafogo, contra o Real Madrid, contra o Atlético de Madrid, ele vai ter muita dificuldade. E torço para estar errado, hein? Porque a coisa mais linda do mundo, Glenda, é eu vir aqui, depois de umas quartas de final, onde o Flamengo jogou contra o Real Madrid e ganhou do Real Madrid, jogou contra o PSG e ganhou do PSG, jogou contra o Palmeiras e ganhou do PSG e falar, atenção, fico de joelho aqui. Se o Flamengo jogar uma quartas de final, não, tá prometido. Se o Flamengo jogar, atenção, câmera da verdade, se o Flamengo jogar quartas de final contra Real, contra Palmeiras, contra PSG, contra Botafogo, contra Atlético de Madrid, até o Botafogo, o Flamengo não ganha hoje do Botafogo. Eu vou te explicar depois por quê. Não ganha hoje do Botafogo. O Flamengo hoje não ganha do Botafogo. Se jogar contra um desses 5 times, e Bayern de Munique também, claro que hoje faz o melhor futebol desse Mundial. Se jogar contra 6 times desses 6 que eu coloquei aqui e passar, eu fico de joelho pro Felipe Luiz, vou de joelhos até a câmera e peço desculpas pro Felipe e digo que eu sou um incompetente, que não sabe nada de bola, que tudo aquilo que eu disse em relação ao estagiário, eu tenho que dizer em relação a mim, que não aprendi nada em 40 anos de estrada e de estudo de futebol. Tá prometido. Se ganhar. Precisa ganhar as quartas. Tem que chegar à semifinal. Tem que chegar passar por essa turma toda aí. Passar por um desses. É o corredor polonês. Se o Flamengo passar por esse corredor polonês... Um desses seis, pode ser nas oitavas também. Se passar por um desses 6 mas peraí, chegou nas oitavas. Não, já tá nas oitavas. Então, mas a gente precisa saber contra quem vai jogar. Se jogar contra o Benfica, o Flamengo ganha. Não, tudo bem. O Flamengo ganha. Tá. Joga contra o Benfica, o Flamengo ganha. Tá bom. O Flamengo ganha. Aí vai pras quartas, pode pegar o Botafogo, pode pegar o Palmeiras, pode pegar Real, aí a gente não sabe, tem que esperar. E aí eu vou, passar, eu vou de joelhos. Eu vou de joelhos. Não vou falar nas oitavas, porque se o Flamengo jogar contra o Benfica, passa. Tá. Passa. Tá bom. Então, é muito diferente daquilo que eu imagino que vai acontecer quando jogar contra Palmeiras, contra Real, contra PSG. E outra coisa, tá todo mundo decantando em prós e versos. É engraçado, o Brasil é muito engraçado. É muito engraçado. Por isso que eu tenho que ter muito cuidado. Eu sempre disse aqui que os europeus não eram tudo isso. Agora, e eles estão mostrando que não são. Só que tá todo mundo decantando em prós e versos brasileiros. Aliás, todo mundo não, o mundo inteiro. O mundo inteiro, parabéns ao mundo. E eu vou dizer o seguinte, uma coisa é uma inclusive coisa... Luiz Henrique, inclusive Pep Guardiola. Isso, só que quando que já tá plantando sementinha. Posso fair, qual é o problema? Tá lá no futebol sul-americano. Só que quando chegar em quartas de final, quando chegar em oitavas de final, você não vai ver o Atlético de Madrid jogando como jogou até agora. Você vai ver esse time pegando. Você vai ver o Diego Simeone no cangote do Griezmann. Você vai ver esses caras correndo. Você vai ver o que vai jogar o Dembélé pelo Paris Saint-Germain em quartas de final. Você vai ver o que esses moleques vão correr. Nação, ficamos por aqui e esse foi mais um corte, galera, que eu preparei para vocês, trazendo as últimas notícias do nosso Flamengo. Os rivais estão desesperados. Esse Elias Júnior aí é muito anti-rubro-negro. O cara, todo momento, mesmo com a vitória do Flamengo vencendo o Chelsea, o cara tenta criticar, tirar a moral do Flamengo, né? Sempre tentando diminuir o Mengão a todo momento. Quando o Flamengo ganha do Palmeiras, ele fala. Quando ganha do Botafogo, ele fala. Agora ganha do Chelsea também, ele fala.
Sempre ele vai lá no fundozinho tirar alguma coisa que na cabeça dele não foi boa, que o Flamengo não é isso tudo, que não é nada disso. Sempre. Ele é assim. Infelizmente é o nível aí de comentarista do futebol brasileiro, é sempre levando para o lado do exagero. E esse aí é muito anti-rubro-negro, velho. Dá pra ver, supera